Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar a independência dos Estados Unidos. Importante? Sim, muito, até porque é o primeiro processo de emancipação política da América. Tá? Mas para entender esse processo de emancipação política dos Estados Unidos, nós temos que retomar ou voltar um pouco ao Iluminismo, aquele movimento intelectual que surgiu na França no final do século XVIII. O Iluminismo ele é fundamentado nas teorias do renascentismo cultural e científico e também na filosofia da Antiguidade Clássica. Os burgueses, durante a Idade Moderna, finalzinho da Idade Moderna, eles começam a praticar o iluminismo, né, estudando filosofia. E esse movimento ele acaba questionando o comportamento do Estado, principalmente do rei. Até porque ele questionava o quê? O absolutismo, a centralização política e administrativa na figura do rei, o monopólio comercial através do mercantilismo, né, e também, vocês já estudaram, a sociedade estratificada, aquela sociedade que não existe mobilidade social, ditada pelo nascimento. Onde você nasce, você morre. O que acontece é, esse movimento ele surge na França, ele começa a tomar a Europa e logo ele atravessa o Oceano Atlântico, chegando aqui na América do Norte e logo depois toda a América. Mas como é que ele chega na América do Norte? Vocês lembram das revoluções inglesas? Ocorreram duas, a Revolução Puritana de 1640 e a Revolução Gloriosa de 1688, tá? O parlamentarismo foi instalado. Bom, o que acontece é, durante a Revolução Puritana, os protestantes puritanos, eles com medo dos católicos, uma grande perseguição religiosa, eles atravessam o Oceano Atlântico, ou seja, eles fogem da Inglaterra e vêm aqui para a América do Norte, os Estados Unidos, antes da independência. Então, essa chegada dos puritanos fez com que o povoamento se dinamizasse, fazendo com que os Estados Unidos se organizassem em 13 colônias, as colônias do Norte e as colônias do Sul. O Norte, mais desenvolvido, claro, ele praticava o quê? O comércio com a França, ele tinha um trabalho livre, né? Ele tinha sua economia voltada para o mercado interno, enquanto as colônias do Sul praticavam o plantéio, o sistema econômico da colônia brasileira, ou seja, fundamentada onde? O mesmo sistema econômico da colônia brasileira, fundamentada onde? Na escravidão, no latifúndio e na monocultura. O que acontece é, antes da independência, ocorreu um conflito entre a França e a Inglaterra. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra dos 7 Anos. Então, o saldo desse conflito foi negativo para a Inglaterra, que passou a cobrar o preço dessa guerra aos colonos americanos. Através de que situação? Taxando todos os produtos que eram comercializados por eles. Né? Taxando com o quê? Com as leis intoleráveis. Eram várias. Lei do selo, lei do chá, lei do açúcar, lei do aquartelamento. Ou seja, tudo que se fazia dentro da colônia, em que os colonos conseguissem de algum tipo de dinheiro com relação ao comércio com outros países, França, eles tinham que pagar pesados impostos à Inglaterra. Então eles passaram a questionar quem? O rei George III. Em 1774, eles escrevem uma carta para o rei, só que o rei ignora. Eles escrevem para questionar essa postura do rei. Eles pedem para que o rei amenize até a cobrança dos impostos. O rei ignora. E a partir daí, esses colonos começam a se organizar e começam a se mobilizar contra a Inglaterra, dando início ao movimento, ou seja, a Revolução Americana, a Guerra de Independência. E essa guerra se estende, tá? Então, ela se estende de tal forma que, em 1776, no dia 4 de julho, os colonos declaram os Estados Unidos independentes. Eles declaram independente, mas a independência dos Estados Unidos só vai ser reconhecida em 1783 através do Tratado de Paris. Né? Então, eles declaram a independência em 1776, porém só é reconhecida mundialmente, ou seja, por outros países, em 1776, ou em 1783, desculpa. Tá? Então, eles se organizam como Estado, começam a se organizar como Estado, e sua base constitucional é de 1787, ou seja, a primeira Constituição americana é de 1787. De lá para cá, pouco foi mudado. Então, é importante o assunto, porque os Estados Unidos, gente, foram a primeira colônia a se tornar independente na América. E isso acabou motivando outras colônias, como as colônias da América Espanhola, nos países que formam a América Espanhola, e depois o Brasil, a América Portuguesa. Então, fundamentado no iluminismo, os Estados Unidos se torna independente, ele acaba o quê? Influenciando a colônia espanhola e depois a colônia portuguesa. Então, importante é dizer que todo o movimento de emancipação política da América, ele teve início nos Estados Unidos.
Bom, ficamos por aqui. Bom estudo para vocês. Vou estar postando no QMágico o roteiro dessa videoaula, atividades. Leia o módulo, por favor, resolva. Qualquer dúvida, estamos juntos daqui a alguns dias. Abraço, tchau, tchau.